pessoal, então voltamos agora com a lição de terça-feira, que tem como título Um Inimigo Derrotado, como o título da lição da semana fala, né? E a pergunta que a gente faz para vocês é: por que Satanás persegue tantos cristãos? Tempo. Ele respondeu então: por que você acha que Satanás persegue tantos cristãos? A gente não vai responder agora. Vamos responder daqui a pouquinho, porque essa lição ela traz 4 tópicos analisando aspectos diferentes dessa guerra, né? Então, o primeiro tópico que ela traz é a visão da mulher e o dragão, da perseguição que o dragão fazia contra a mulher, né? E a gente viu que isso era Satanás perseguindo a Cristo, tentando derrotar a Cristo, né? E uma vez que ele não conseguiu, que ele falhou na tentativa de destruir Cristo, que ele não conseguiu, ele se virou contra os descendentes de Cristo, ou seja, ele se virou contra a igreja. E ele investe os esforços dele na igreja, né? Se ele não conseguiu derrotar Cristo, ele quer quanto mais pessoas ele conseguir derrotar dentro da igreja, melhor, né? E este é o principal objetivo dele hoje. No entanto, ao ler Apocalipse e ler essa visão, a gente vê que, por mais que ele invista contra a igreja, contra os cristãos, Deus protege o seu povo, Deus livra o seu povo de muita coisa, né? E o inimigo ele tentou destruir o Filho de Deus quando ele nasceu, no ministério de Jesus, tentou na cruz, tentou de diversas formas, mas ele não conseguiu. E assim como Jesus conseguiu vencer, né? Vencer o inimigo e derrotar ele, resistir a ele, a gente também pode. A gente pode derrotar. E a lição ela traz 3 principais coisas, meios que a gente pode derrotar o inimigo, né? O primeiro, qual que é? Por meio da fé em Cristo. Primeiro, por meio da fé em Cristo. Depois, Obediência aos mandamentos do Senhor. obedecer os mandamentos de Deus. E a terceira, Submissão à direção do Espírito Santo. exato. Então, você vê que os 3, toda a Trindade tem aí o seu papel na nossa vitória sobre o inimigo, né? Então, a fé em Cristo, obediência aos mandamentos de Deus e a direção do Espírito Santo. Aí sim a gente vai poder derrotar o inimigo, assim como Cristo derrotou. O segundo tópico que traz é o grande conflito na terra e fala que Satanás ele está irado contra os seguidores de Jesus. O desejo dele é destruir a igreja. E se ele conseguir isso, destruir a igreja, ele vai conseguir o que ele quer, impedir o êxito da salvação proporcionada pelo sacrifício de Jesus. No entanto, ele nunca vai conseguir destruir a igreja, porque o próprio Deus mantém a sua mão sobre a igreja, apesar dos efeitos, apesar dos problemas. Deus está com a sua mão sobre a igreja, protegendo a igreja e não permitindo que o inimigo tenha sucesso nas suas batalhas contra a igreja em geral, né? E a lição ela fala disso, né? Que mesmo que a gente enfrente os desafios na nossa vida, a gente tem que ter a certeza de que Deus está sempre conosco, garantindo que estejamos seguros e protegidos. Então, por maiores que sejam, né, as dificuldades que a gente enfrenta em diferentes áreas da vida, por mais problemas que tenha a igreja, Deus está protegendo a cada um de nós. E a gente já saiu vitorioso, desde que a gente escolha o lado vitorioso, né? O terceiro tópico, o alvo é o remanescente. E aí sim a gente entra na pergunta do dia, que a gente fez no começo. Então, o inimigo está totalmente focado na igreja de Deus. Uma vez que ele não conseguiu destruir a Jesus, ele vai tentar destruir os descendentes da igreja, o povo de Deus, né? E a gente tem que fazer a nossa parte para não permitir que isso ocorra
e ter a certeza de que Deus está fazendo a parte dele, permitindo que o inimigo não tenha grande sucesso sobre a gente, né? E a lição ela deixa bem claro que guerra, violência e perseguição são coisas que todo cristão deve esperar, porque a gente está literalmente em uma guerra, um grande conflito. E em uma guerra existem ataques, existem desafios, existem problemas, existem dores, lutas. E nessa guerra espiritual também, né? E tendo a ciência de que o inimigo está furioso com a gente, ele está furioso com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo, essas pessoas vão ter problemas, vão ter dificuldades. Mas é o que a gente falou no começo do trimestre. Porque ainda que a gente sofra dificuldades, perseguições, problemas, a gente sabe que a nossa coroa, a nossa recompensa já está guardada. E essa é a nossa esperança, né? Então fique firme em Deus, porque Ele pode te ajudar nas dificuldades que ser cristão traz, né? E o último tópico é a estratégia final do inimigo. Ou seja, ele quer atrair pessoas para o lado dele, através de grandes sinais, através de coisas que as pessoas gostam, através das suas armadilhas. E como a gente falou, a gente tem que se preparar contra essas armadilhas, conhecendo a Bíblia, andando no caminho de Deus, abrindo nosso coração a Deus, entregando nosso coração a Deus e buscando viver aquilo que Ele pede, né? Aí sim a gente vai poder se preparar mais e mais contra as armadilhas do inimigo, né? A lição de terça-feira ela traz aí uma pergunta que fala o seguinte: Leia Apocalipse 12, 13, 14. Tendo sido expulso do céu, Satanás continuou seu ataque à igreja durante os 1260 dias, anos proféticos. Qual foi o envolvimento de Deus com a igreja durante esse período? Então a gente vê que nesses 1260 anos em que Satanás atacou fortemente a igreja, Deus ele protegeu a igreja e não permitiu que Satanás a atacasse, a tivesse êxito sobre ela, né? Então a gente vê a mão de Deus sobre a igreja, protegendo a igreja durante todo esse tempo, né? Que Deus livrou a igreja de muitos males que o inimigo tentava. Então Deus preservou a igreja. Ele faz isso hoje com a gente também. Ele nos protege, protege o povo dele, protege a igreja dele. E a gente só tem que andar de acordo com Jesus, andar no caminho certo, e tendo a certeza que a gente está sendo protegido por Ele, tá? O resumo da lição de terça-feira fala o seguinte: o inimigo não desiste de derrotar o povo de Deus. Ele usa várias táticas, mas no final, como já sabemos, o bem sempre vence o mal. O bem já venceu o mal, então não importa o que o inimigo tente fazer, ele nunca vai ser vitorioso. E de novo, é só a gente escolher para que lado a gente vai. A gente se vê então na lição de quarta-feira.